Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre ti e o teu lar. Amém? Hoje, dando continuidade à nossa oração da manhã e à nossa leitura bíblica, vamos ler o capítulo de número 30 de 1 Samuel. Fique conosco, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa força pra gente, dá o seu like, comenta e compartilha também, amém? O capítulo de número 30 de 1 Samuel tem como título Davi guerreia contra os amalequitas. Sucedeu, pois, que, chegando Davi, seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul de Ziclag, tinha atacado a Ziclag e a tinha queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levavam consigo e foram seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Gente, desculpa cortar um pouquinho, só agora eu entendi, né? Apesar de já ter lido esse livro antes, olha como Deus age. Davi foi dispensado de seguir junto com os outros, né, para guerrear contra Saul. E eu imaginei assim, Saul deve ter ficado feliz, porque ele não ia querer guerrear contra Saul, porque ele amava Saul, né, apesar de Saul persegui-lo, né, e amava muito a Jonatas, filho de Saul, e tinha uma aliança. Eu imaginei, ele jamais ia querer lutar, e foi isso justamente que dispensaram ele por isso, achando que na hora exata, né, ele ia ficar do lado de Saul. Mas tinha um outro propósito de Deus. Veja bem, quando eles saíram para guerrear contra Saul, outros entraram na cidade deles, queimaram tudo e levaram o que eles tinham, né, filhos, mulheres, escravos, com certeza, os criados, na época se falava criados, né? Então eu acredito que também houve, né, uma ação de Deus de fazer Davi voltar para ver o que estava acontecendo com o povo lá, com suas mulheres, com seus filhos. Dando continuidade, né? Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jazreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apredejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor Deus. Davi livra os cativos. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amieleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi.
Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegui-a, porque certo a alcançará, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. E Davi os perseguiu, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram por não poderem, de tão cansado que se estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram-lhe a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhes a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos seco e 2 cachos de passa, e comeu. Então voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então lhe perguntou Davi: de quem és e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, o lado de Judá e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhes Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhes: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei até esse bando. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-lhes Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelo, fugiram. Assim salvou Davi todo quanto tomara os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequeno nem grande, nem filhos, nem as filhas, nem o despojo, ainda do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas adiante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. Davi estabelece a lei da divisão da presa. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansado que estavam não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que eles vinham. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. No versículo de número 22, tem como título a lei da divisão do despojo. Gente, o despojo que cita aqui é que cada vez que eles invadiam, eles invadiam algum lugar e lutavam contra eles, guerreavam e matavam aquele povo, eles levavam consigo os animais. Levava consigo ouro, se tinha, prata e ovelhas, enfim, o que eles achavam de bom, né, de útil e valioso, eles levavam consigo. Isso era o despojo.
Então, após essa batalha, né, eles venceram, tomaram o que era seu. Como, de acordo com o homem que os guiou, eles tinham também invadido outros lugares. Esse povo que batalhou, né, que levou as esposas de Davi e de seus homens, eles tinham já invadido outros lugares. Então, com certeza, tinha mais coisas. Davi pegou o que era deles, né, que eles tinham pego lá, o que era de Davi e dos seus homens, em que esse bando tinha pego, mas também pegou as outras coisas das outras cidades que eles também já tinham invadido e pegado, né, e saqueado. Então, Davi juntou o que era deles e mais as outras coisas e levou tudo de volta. Então, chegando, né, na sua cidade, onde tinha sido destruída, com o seu povo, quer dizer, antes, né, foi na estrada onde tinha ficado 200 homens, de acordo com o que fala o texto, né, eles foram falar sobre a divisão dos despojos, né, e aí vamos ver aqui o quanto Davi era justo, né, e teve alguém que foi contra, né, teve uns que foram contra, mas outros foram a favor, e o certo é que a divisão foi feita, né? Tudo direitinho, com justiça. Vamos ver? A lei da divisão do despojo. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém, Davi... Desculpa, vai. Vai. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra vós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem? Receberão partes iguais. Desculpa, gente, é que eu me empolguei aqui, né? E terminou o meu versículo e eu entrei no dele. Desculpa, continuando, viu como Davi era justo? Né? Continuando. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente partirão. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote, do Neguete, aos de Jair. E aos de Aroê, aos de Sifimote e aos de Estemoa. Aos de Nacal, aos que estavam em cidades de Jeremeditas e nas cidades dos Queneus. E aos de Ormã, aos de Caraçã e aos de Atés. Aos de Hebron e a todos os lugares em que andava Davi, ele e os seus homens. Amém? Gente, nós vamos ler mais um capítulo, né? Lemos o de número 30, agora vamos ler o de 31, para assim terminar o livro de 1 Samuel e amanhã já iniciarmos o de 2 Samuel. Amém? O capítulo de número 31 de 1 Samuel tem como título A Morte de Saul e de seus filhos. Os filhos, pois,
pelejaram contra Israel. Os filisteus, gente, desculpa. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboá. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquiseúma, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos filisteus. Então disse Saul a seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me transpassem e escanceram de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele mesmo dia. E vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. A sepultura de Saul. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus a outro dia despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Giboa. E cortaram-lhe a cabeça e despiram das suas armas e vieram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Puseram armas de Saul no templo de Arorospe, e o seu corpo afixaram nos muros de Bet-Sean. Ouvindo então os moradores de Jabes-Gileade o que os filisteus fizeram a Saul. Todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean e, vindos a Jabes, os queimaram. E tomaram os seus ossos e os sepultaram, deixando-os de um arvoredo em Jabes e Jerusalém 7 dias. Gente, foi assim uma coisa muito pesada, né? Muito forte. Mas eu acredito que tudo isso era um propósito de Deus, né? Porque já tinha sido revelado por Samuel antes de Samuel morrer. E depois, né, de Samuel já morto, ele consultou a vidente, e a vidente invocou, né, o espírito de Samuel, e Samuel veio e mais uma vez revelou tudo o que aconteceria. Tá? Isso depois, né, já agora no livro de 2 Samuel, é que a gente vai ver, né, a continuação dessa história e como Davi recebeu essa notícia. Espero que vocês continuem conosco, fazendo essa leitura, tá? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e te ilumine assim grandemente e te encham de bênçãos, em nome de Jesus.
Amém?